anormalidades herdadas. A ciência já protege a sociedade dos resultados de algumas anomalias fisiológicas que são acompanhadas por uma certa fraqueza psicológica. O trágico papel da hemofilia hereditária entre a realeza europeia é bem conhecido. Pessoas responsáveis, em países onde o sistema de monarquia ainda sobrevive, procuram não permitir que uma portadora de tal gene se torne uma rainha. Qualquer sociedade que exerça tanta preocupação sobre indivíduos com insuficiência na coagulação sanguínea, ou outra patologia grave que ameace a vida, deveria protestar se um homem afligido por tal condição fosse designado para um alto cargo que trouxesse responsabilidade sobre muitas pessoas. Esse modelo de comportamento deveria ser estendido para muitas patologias, incluindo as anomalias psicológicas hereditárias. Os daltônicos, homens com uma habilidade defeituosa para distinguir as cores verde e vermelha do cinza, são agora barrados de profissões nas quais isso possa causar uma catástrofe. Nós também sabemos que essa anomalia é sempre acompanhada por um decréscimo na experiência estética, nas emoções e no sentimento de ligação às pessoas que veem as cores normalmente. Os psicólogos industriais são, assim, cuidadosos quando uma pessoa deve ser designada para trabalhos que requerem a dependência de um senso automático de responsabilidade, uma vez que a segurança dos trabalhadores depende desse senso. Foi descoberto há muito tempo que essas duas anomalias acima mencionadas, hemofilia e daltonismo, são herdados por meio de um gene localizado no cromossomo X, e rastrear sua transmissão através de muitas gerações não é difícil. Os geneticistas têm estudado de forma similar a hereditariedade de muitas outras características dos organismos humanos, mas a atenção deles para as anomalias que nos interessam aqui é escassa. Muitas características de caráter humano têm uma base hereditária em genes localizados no mesmo cromossomo X, embora isso não seja uma regra. Algo parecido poderia se aplicar à maioria das anomalias psicológicas que serão discutidas a seguir. Um progresso significativo foi feito recentemente com o conhecimento de uma série de anomalias cromossômicas resultantes de divisões defeituosas das células reprodutivas e seus sintomas psicológicos fenotípicos. O estado desses assuntos nos permite iniciar os estudos sobre o seu papel ponerogenético e introduzir as conclusões que são teoricamente valiosas, algo que, na realidade, já vem sendo feito. Na prática, contudo, a maioria das anomalias cromossômicas não são transferidas para a próxima geração. Além do mais, seus portadores constituem uma parte muito pequena da população como um todo, e sua inteligência geral é mais baixa que a média da sociedade, de forma que o seu papel ponerogênico é ainda menor que sua distribuição estatística. Muitos problemas são causados pelo cariótipo X, que produz homens altos, fortes e emocionalmente violentos, com uma inclinação a entrar em confronto com a lei. Isso gerou testes e discussões, mas o seu papel no nível em que estamos estudando aqui é ainda muito pequeno. Referência 46. Sobre problemas causados pelo cariótipo X, veja Sandberg, A. Koepf, G.F., Iziara, T. Aushika, T.S. August 26, 1961, Anselm Mamali. Lancet 2, 488 a 9. Muito mais numerosas são aquelas anomalias psicológicas que têm um papel correspondentemente maior como fator patológico nos processos ponerológicos. O mais provável é que elas sejam transmitidas através da hereditariedade normal. Contudo, esse campo da genética, em particular, está diante de múltiplas dificuldades biológicas e psicológicas, no tocante ao reconhecimento desses fenômenos. A situação pessoas estudando sua psicopatologia não preenche os critérios de separação biológica. E os biólogos não possuem uma diferenciação psicológica clara de tais fenômenos, o que permitiria estudos da mecânica hereditária e algumas outras propriedades. Na época em que muitas das observações nas quais este livro está baseado estavam sendo feitas, os trabalhos de muitos pesquisadores que posteriormente lançaram alguma luz sobre muitos dos aspectos das questões discutidas aqui, durante a última metade dos anos 60, eram inexistentes ou indisponíveis. Cientistas que estudaram os fenômenos descritos abaixo foram abrindo seus caminhos através de uma mata de sintomas, baseados em trabalhos anteriores e em seus próprios esforços. Um entendimento da essência de algumas dessas características hereditárias e de seu papel ponerogênico mostrou-se uma precondição necessária para atingir o objetivo principal. Os resultados foram coletados e serviram como uma base para o raciocínio posterior. Para o bem do quadro geral,
E porque o modo de elaboração também traz certos valores teóricos, eu decidi manter a metodologia de descrição para tais anomalias que surgiu do meu próprio trabalho e dos trabalhos de outros que foram consultados na ocasião. Numerosos cientistas, durante essa era fértil acima mencionada, e alguns cientistas que vieram depois, tais como R. Jenkins, H. Cleckey, S. K. Ehrlich, K. Segray, H. Seutson, F. Kraup Taylor e outros, lançaram nova luz sobre a questão. Eles eram médicos e concentraram sua atenção sobre os casos mais demonstrativos que tiveram um papel menor nos processos de gênese do mal, de acordo com regra geral da ponerologia, anteriormente mencionada. Nós, todavia, precisamos diferenciar aqueles estados analógicos que são menos intensos ou que contêm menos deficiências psicológicas. Igualmente valiosos para a ponerologia são as investigações relacionadas à natureza dos fenômenos sob discussão, o que facilita a diferenciação de sua essência e a análise de seu papel como fator patológico na gênese do mal. Esquizoidia. A esquizoidia, ou psicopatia esquizoide, foi isolada por um dos primeiros criadores famosos da psiquiatria moderna. Desde o início, ela foi tratada como uma forma mais amena da mesma infecção hereditária que é a causa da susceptibilidade à esquizofrenia. Contudo, essa conexão não pôde nem ser confirmada e nem negada por meio da análise estatística, e nenhum teste biológico que pudesse resolver esse dilema foi encontrado na ocasião. Por razões práticas, nós discutiremos a esquizoidia sem nenhuma referência a essa relação tradicional. Referência 47, Emil Kraepelin, 1856 a 1926, psiquiatra alemão que estudou as conexões entre a biologia cerebral e as doenças mentais. Foi o criador da psicofarmacologia, nota do tradutor. A literatura nos fornece as descrições de diversas variedades dessa anomalia, cuja existência pode ser atribuída tanto a alterações no fator genético, como a diferenças em outras características individuais de natureza não patológica. Vamos então esboçar as características comuns dessas duas subespécies. Os portadores dessa anomalia são hipersensíveis e desconfiados, enquanto, ao mesmo tempo, prestam pouca atenção aos sentimentos dos outros. Eles tendem a assumir posições extremas e são ávidos por retaliar ofensas menores. Algumas vezes eles são excêntricos e estranhos. Seu senso pobre da situação psicológica e da realidade os leva a sobrepor interpretações errôneas e pejorativas sobre as intenções das outras pessoas. Eles se tornam facilmente envolvidos em atividades que são ostensivamente morais, mas que na verdade infligem danos a eles mesmos e aos outros. Sua visão psicológica de mundo, empobrecida, faz com que eles sejam tipicamente pessimistas em relação à natureza humana. Nós frequentemente encontramos expressões de suas atitudes características em suas declarações de escritos. A natureza humana é tão má que a ordem, na sociedade humana, somente pode ser mantida por um poder forte criado por indivíduos altamente qualificados em nome de alguma ideia mais elevada. Vamos chamar essa expressão típica de declaração esquizoide. A natureza humana, de fato, tende a ser perversa, especialmente quando os portadores de esquizoidia amargam a vida das outras pessoas. No entanto, quando os esquizoides se tornam envolvidos em situações de estresse grave, suas fraquezas fazem com que desmoronem facilmente. A capacidade para o pensamento é, por causa disso, caracteristicamente reprimida e, frequentemente, os esquizoides caem em estados psicóticos reativos tão parecidos em aparência com a esquizofrenia que levam a um diagnóstico errado. O fator comum entre as variedades dessa anormalidade é o embotamento afetivo e a falta de sentimento das realidades psicológicas, um fator essencial na inteligência básica. Isso pode ser atribuído a alguma qualidade incompleta do substrato instintivo, que trabalha como se estivesse construído sobre areia movediça. A baixa pressão emocional os habilita a desenvolver um raciocínio especulativo apropriado, que é útil nas esferas de atividades não humanísticas, mas por causa da sua parcialidade, eles tendem a se considerar intelectualmente superiores às pessoas normais. A frequência quantitativa dessa anomalia varia entre as raças e as nações, baixa entre os negros,
e a mais alta entre os judeus. Estimativas dessa faixa de frequência vão de desprezível a 3%. Na Polônia, ela pode ser estimada como sendo 0,7% da população. Minhas observações sugerem que essa anomalia é hereditária autossômica. Referência 48, herança autossômica, doença que ocorre devido a uma falha em qualquer um dos 22 pares de cromossomos, exceto os cromossomos sexuais. Ambos, garotos e garotas, podem então herdar esse problema. Se uma falha ocorre em um cromossomo sexual, a hereditariedade é dita como ligada ao sexo, NT. A atividade ponerológica do esquizoide deve ser avaliada em dois aspectos. Na escala menor, tais pessoas causam problemas para suas famílias, e se tornam facilmente motivos de intriga nas mãos de indivíduos espertos e inescrupulosos, e geralmente fazem um trabalho ruim na educação de crianças. Sua tendência a ver a realidade humana em uma forma doutrinária e simplista que eles consideram apropriada, preto ou branco, transforma suas intenções, frequentemente boas, em resultados ruins. Contudo, seu papel ponerogênico pode ter implicações macrosociais se sua atitude em relação à realidade humana e sua tendência a inventar grandes doutrinas forem colocadas no papel e reproduzidas em grandes edições. Apesar de suas deficiências típicas, ou mesmo diante de uma declaração abertamente esquizoide, os seus leitores não percebem como as características do autor realmente são. Ignorantes da verdadeira condição do autor, tais leitores desinformados tendem a interpretar tais trabalhos de um modo que corresponda à sua própria natureza. As mentes das pessoas normais tendem em direção a uma interpretação correta devido à participação da sua própria visão de mundo psicológica, que é mais rica. Ao mesmo tempo, muitos outros leitores rejeitam criticamente tais trabalhos com a repugnância moral, mas sem estarem a par da causa específica. Uma análise do papel desempenhado pelos escritos de Karl Marx revela facilmente todos os tipos de percepção e de reações sociais acima mencionados, que criaram animosidade entre vários grupos de pessoas. Ao ler qualquer um desses trabalhos que causam discórdias de forma perturbadora, devemos examiná-los cuidadosamente para o conteúdo de qualquer uma dessas anomalias características, ou mesmo de uma declaração esquizoide formulada abertamente. Tal processo nos habilita a ganhar uma distância crítica apropriada dos conteúdos, tornando mais fácil procurar os elementos potencialmente valiosos fora do material doutrinário. Se isso for feito por duas ou mais pessoas que representem interpretações amplamente divergentes, seus métodos de percepção se aproximarão, e as causas de dissidência se dissiparão. Tal projeto pode ser tentado como um experimento psicológico e para a manutenção da higiene mental apropriada. Psicopatia essencial. Dentro da estrutura das suposições acima, vamos caracterizar um outro tipo de anomalia transmitida por hereditariedade, cujo papel no processo ponerogênico e em qualquer escala social parece ser excepcionalmente grande. Nós devemos também sublinhar que a necessidade de isolar este fenômeno e examiná-lo em detalhes tornou-se rapidamente e profundamente evidente para aqueles pesquisadores, incluindo o autor, que estavam interessados na escala macrosocial da gênese do mal, porque eles foram testemunhas disso. Eu reconheço o meu débito com Kazimierz Dabrowski, por esse trabalho e por ter dado o nome a essa anomalia de psicopatia essencial. Referência 49, Kazimierz Dabrowski, 1902 a 1980, psiquiatra polonês, desenvolveu a teoria da desintegração positiva, nota do tradutor. Biologicamente falando, o fenômeno é similar ao daltonismo, mas ocorre em uma frequência 10 vezes mais baixa, ligeiramente acima de 0,5%, exceto que, ao contrário do daltonismo, ela afeta ambos os sexos. Sua intensidade também varia em grau, desde um nível quase imperceptível para um observador experiente até uma deficiência patológica óbvia. Assim como o daltonismo, essa anomalia também parece representar um déficit na transformação do estímulo,
embora ocorra não no nível sensorial, mas no instintivo. Os psiquiatras da velha escola costumavam chamar tais indivíduos de daltônicos de sentimentos humanos e valores socio-morais. O quadro psicológico mostra deficiências claras somente entre os homens. Entre as mulheres o tom é geralmente minimizado, talvez pelo efeito de um segundo alelo normal. Isso sugere que a anomalia é também herdada via cromossomo X, mas através de um gene semidominante. Contudo, o autor não foi capaz de confirmar isso por exclusão da hereditariedade do pai para o filho. A análise dos diferentes modos de vivências apresentadas por esses indivíduos nos fez concluir que o seu substrato instintivo também é deficiente, contendo certas lacunas e carente das respostas de sintonia naturais comumente evidenciadas por membros da espécie Homo sapiens. O instinto da nossa espécie é o nosso primeiro professor. Ele está conosco em qualquer lugar e por toda a nossa vida. Desenvolvem-se, sobre esse substrato instintivo deficiente, os déficits de sentimentos superiores e as deformidades e empobrecimentos nos conceitos sociais, morais e psicológicos, em correspondência com essas lacunas. Nosso mundo natural de conceitos, baseados nos instintos da espécie como já descrito em capítulo anterior, atinge o psicopata como uma convenção quase incompreensível, sem nenhuma justificação na sua própria experiência psicológica. Eles pensam que os costumes e os princípios de decência são uma convenção externa inventada e imposta por alguém, provavelmente por padres, tola, onerosa, em alguns casos até mesmo ridícula. Ao mesmo tempo, contudo, eles percebem facilmente as deficiências e fraquezas da nossa linguagem natural de conceitos psicológicos e morais, de uma forma que lembra um pouco a atitude de um psicólogo contemporâneo, exceto na caricatura. A inteligência média do psicopata, especialmente se medida através dos testes comumente utilizados, é um tanto mais baixa que a das pessoas normais, embora varie de forma parecida. Apesar da ampla variedade de inteligência e interesses, esse grupo não contém exemplos de inteligência altíssima, nem foram encontrados por nós talentos técnicos ou artísticos entre eles. Os membros mais talentosos desse tipo podem então obter realizações naquelas ciências que não requerem uma visão de mundo humanística correta ou habilidades práticas. A decência acadêmica é outro assunto, no entanto. Sempre que tentamos construir testes especiais para medir a sabedoria de vida ou a imaginação socio-moral, mesmo que as dificuldades da avaliação psicométrica sejam levadas em consideração, os indivíduos desse tipo demonstram um déficit desproporcional ao seu QI pessoal. Apesar de suas deficiências de conhecimento psicológico e moral, eles desenvolvem, e então têm a seu dispor, um conhecimento deles mesmos que algumas vezes falta às pessoas com uma visão de mundo natural. Eles aprendem a reconhecer um ao outro em uma multidão, mesmo quando crianças, e desenvolvem uma ciência da existência de outros indivíduos parecidos com eles. Eles também se tornam conscientes de serem diferentes da multidão das outras pessoas que os envolve. Eles nos veem com uma certa distância, como uma variedade específica. As reações humanas naturais que sempre falham em chamar a atenção de pessoas normais, porque são consideradas auto-evidentes, atingem o psicopata como sendo esquisitas e, veja que interessante, até mesmo cômicas. Eles então nos observam, derivando conclusões, formando seu mundo diferente de conceitos. Eles se tornam especialistas nas nossas fraquezas e algumas vezes executam experimentos cruéis. O sofrimento e a injustiça que eles causam não os inflige nenhuma culpa interior, uma vez que tais reações dos outros são simplesmente um resultado do fato de serem diferentes, e se aplicam somente àquelas outras pessoas que eles não percebem como sendo exatamente da mesma espécie. Uma pessoa normal, ou nossa visão de mundo natural, não pode conceber completamente nem avaliar de forma apropriada a existência desse mundo de conceitos diferentes. Um pesquisador de tais fenômenos pode vislumbrar o conhecimento irregular do psicopata através de estudos de longo prazo das personalidades de tais pessoas, usando-o com alguma dificuldade, como se fosse uma linguagem estrangeira. Como poderemos ver abaixo, tais habilidades práticas tornam-se mais difundidas em países que são afligidos pelo fenômeno patológico macrosocial, onde essa anomalia tem um papel inspirador. Uma pessoa normal pode aprender a falar na linguagem conceitual do psicopata,
e até mesmo se tornar de certa forma proficiente. Mas o psicopata não está apto a incorporar a visão de mundo de uma pessoa normal, embora tente fazê-lo com frequência, durante toda a sua vida. O produto de seus esforços é somente um papel e uma máscara atrás dos quais ele esconde sua realidade dissidente. Outro mito e outro papel que eles representam com frequência, embora contendo um núcleo de verdade, está relacionado ao conhecimento psicológico especial que o psicopata adquire em relação às pessoas normais, e que seria fruto da mente brilhante do psicopata ou de sua genialidade. Alguns deles realmente acreditam nisso e tentam insinuar esta crença para os outros. Ao falar da máscara de normalidade psicológica usada por tais indivíduos, e por outros afetados em uma extensão menor, nós devemos mencionar o livro A Máscara da Sanidade, de autoria de Hervé Clecley, que fez com que esse fenômeno se tornasse o centro das reflexões. Um fragmento. Vamos nos lembrar que seu comportamento típico derrota o que aparentavam ser seus próprios objetivos. Não é ele mesmo quem é mais profundamente enganado pela sua aparente normalidade. Embora trapaceie deliberadamente os outros e esteja de certa forma consciente de suas mentiras, ele aparenta ser incapaz de distinguir adequadamente entre as suas próprias pseudo-intenções, seu pseudo-código, pseudo-amor etc., e as respostas genuínas de uma pessoa normal. Sua falta é monumental de percepção indica quão pouco ele avalia a natureza da sua anomalia. Quando os outros falham em aceitar imediatamente seu mundo de honra como um cavalheiro, seu assombro, eu acredito, é sempre genuíno. Sua experiência subjetiva é tão artificial em relação às emoções profundas, que ele é invencivelmente ignorante sobre o que a vida significa para os outros. Sua consciência do contrário da hipocrisia é tão carente de fundamento teórico que se torna questionável no caso de atribuirmos a ele o que de fato entendemos como hipocrisia. Não tendo ele mesmo nenhum valor maior, seria possível afirmar que ele percebe adequadamente a natureza e a qualidade dos horrores que sua conduta causa aos outros. Uma criança pequena que não tem uma memória impressionante de dor intensa pode ter ouvido de sua mãe que é errado cortar o rabo do cachorro. Mesmo sabendo que é errado, ela pode continuar com a operação. Nós não a absolveremos totalmente da responsabilidade se dissermos que ela tem menos consciência do que fez do que um adulto que, em plena avaliação da agonia física, resolve usar uma faca. Uma pessoa pode experimentar níveis profundos de tristeza sem um conhecimento considerável da felicidade? Ela pode ter uma má intenção em seu sentido pleno, sem a consciência real do oposto do mal. Eu não tenho uma resposta final a essas questões. Referência 50. Timascoff Sanity, Hervé Clecley, 1976. C.V. Mosbico, página 386. Todos os pesquisadores da psicopatia destacam três qualidades principais com relação à sua variação mais típica: a ausência de um senso de culpa pelas ações antissociais, a inabilidade de amar verdadeiramente e a tendência para ser tagarela, de um modo que se desvia facilmente da realidade. Um paciente neurótico é geralmente taciturno e tem dificuldades para explicar o que o machuca mais. Um psicólogo deve saber como superar esses obstáculos com a ajuda de interações não dolorosas. Os neuróticos também são sujeitos à culpa excessiva por ações que são facilmente perdoáveis. Tais pacientes são capazes de amor decente e duradouro, embora tenham uma dificuldade em expressá-lo ou em atingir os seus sonhos. O comportamento do psicopata constitui a antípoda de tais fenômenos e dificuldades. Nosso primeiro contato com o psicopata é caracterizado por um fluxo de palavras que sai com facilidade, evitando assuntos realmente importantes com igual facilidade se estes não forem confortáveis para o interlocutor. Sua linha de pensamento também evita aqueles assuntos abstratos sobre sentimentos humanos e valores cuja representação é ausente na visão de mundo do psicopata, a menos que, é claro, ele esteja sendo deliberadamente enganador, e neste caso usará muitas palavras sentimentais que, cuidadosamente analisadas, revelarão que ele não entende essas palavras do mesmo jeito que as pessoas normais o fazem. Nós, então, também sentimos que estamos lidando com uma imitação dos padrões de pensamento de uma pessoa normal, no qual alguma outra coisa é, na verdade, normal. Do ponto de vista lógico, o fluxo de pensamento é aparentemente correto,
embora talvez removido dos critérios comumente aceitos. Uma análise formal mais detalhada, contudo, evidencia o uso de muitos paralogismos sugestivos. Indivíduos com a psicopatologia que estamos descrevendo aqui são virtualmente não familiarizados com emoções duradouras de amor por outra pessoa, particularmente pelo parceiro de casamento. Isso constitui um conto de fadas daquele outro mundo humano. Amor, para o psicopata, é um fenômeno efêmero voltado para a aventura sexual. Muitos dons juans psicopatas são capazes de representar um papel de amante suficientemente bem, a ponto de seus parceiros considerarem genuíno. Depois do casamento, sentimentos que realmente nunca existiram são substituídos por egoísmo, egotismo e hedonismo. A religião, que ensina o amor ao próximo, também o atinge como se fosse um conto de fadas, bom somente para crianças e para aqueles outros diferentes. Alguém pode esperar que eles se sintam culpados como consequência de seus muitos atos antissociais. Contudo, sua falta de culpa é o resultado de todos os seus déficits, os quais temos discutido aqui. 51, mundo das pessoas normais, que eles machucam, é incompreensível e hostil para eles, e a vida para o psicopata é a busca de suas atrações imediatas, momentos de prazer e sentimentos temporários de poder. Eles frequentemente se encontram com a falha no decorrer de suas vidas, juntamente com a força e a condenação moral da sociedade composta por aquelas outras pessoas incompreensíveis. Referência 51. Robert Shari diz: o que eu achei mais interessante foi que, pela primeira vez, pelo que eu saiba, nós descobrimos que não há nenhuma ativação de áreas apropriadas para estimulação emocional, mas há uma superativação em outras partes do cérebro, incluindo as partes que são normalmente dedicadas à linguagem. Essas partes estavam ativas, como se estivessem dizendo: ei, não é interessante? Então eles pareceram analisar o material emocional em termos de seu significado linguístico ou do dicionário. Existem anomalias no caminho em que os psicopatas processam informação. Pode ser mais geral que somente informação emocional. Em outro estudo funcional de RMN, nós olhamos para as partes do cérebro que são usadas para processar as palavras concretas e abstratas. Indivíduos não psicopatas mostram aumento de ativação do córtex temporal anterior, superior direito. Para os psicopatas, isso não acontece. No seu livro Psicopatia e Delinquência, W. e J. McCourt dizem o seguinte sobre eles: o psicopata sente pouca, se alguma, culpa. Ele pode cometer os atos mais horripilantes, e ainda havê-los sem remorso. O psicopata tem uma capacidade deturpada para o amor. Suas relações emocionais, quando existem, são escassas, efêmeras e planejadas para satisfazer seus próprios desejos. Esses dois últimos traços, falta do sentimento de culpa e falta de amor, marcam visivelmente o psicopata como diferente dos demais homens. Referência 52. Ari e seus colegas então, conduziram um estudo de RMN funcional com figuras de cenas neutras e cenas de homicídios desagradáveis. Os criminosos não psicopatas mostravam a grande quantidade de ativação na amígdala, para cenas desagradáveis, em comparação com as figuras neutras, ele aponta. No psicopata, não há nada. Nenhuma diferença. Mas há uma superativação nas mesmas regiões do cérebro que haviam sido superativadas durante a apresentação das palavras emocionais. É como se eles estivessem analisando o material emocional nas regiões extralímbicas. Psicopatia versus transtorno de personalidade antissocial e sociopatia. Uma discussão por Robert Shari, crimelibrary.com. O problema da moral e da responsabilidade legal do psicopata permanece, então, em aberto e sujeito a várias soluções, frequentemente sumárias ou emocionais, em vários países e circunstâncias. Permanece como um assunto de discussão cuja solução não parece possível dentro da estrutura dos princípios atualmente aceitos do pensamento legal.
outras psicopatias. Os casos de psicopatia essencial parecem ser suficientemente similares uns aos outros, o que possibilita que sejam classificados como qualitativamente homogêneos. Contudo, nós podemos também incluir nas categorias de psicopatia um certo número indeterminado de anomalias com um substrato hereditário, cujos sintomas são próximos a esse fenômeno mais típico. Nós também encontramos indivíduos difíceis, com uma tendência a se comportar de um modo prejudicial para as outras pessoas, para os quais os testes não indicam que exista uma anomalia no tecido cerebral e a anamnese não detecta experiências de uma infância normal, que poderiam explicar o seu estado. O fato de que tais casos se repitam dentro de famílias sugere que exista um substrato hereditário, mas nós devemos também levar em conta a possibilidade de que fatores nocivos participem do estágio fetal. Essa é uma área da medicina e da psicologia que requer mais estudo, uma vez que há mais para aprender do que já conhecemos concretamente. Tais pessoas também tentam mascarar seu mundo diferente de experiências e assim representar um papel de pessoas normais, em vários graus, embora esta não seja a máscara descrita por Cleckley. Alguns são notáveis pelas demonstrações de sua estranheza. Essas pessoas participam na gênese do mal de várias formas diferentes, seja fazendo parte diretamente ou, em uma extensão menor, quando conseguiram se adaptar aos modos apropriados de vida. Essas psicopatias e fenômenos relacionados podem, quantitativamente falando, ser estimados sumariamente em 2 a 3 vezes os casos de psicopatia essencial, ou seja, menos que 2% da população. Esse tipo de pessoa acha mais fácil se ajustar à vida social. Nos casos mais amenos, em particular, elas se adaptam às demandas da sociedade e das pessoas normais, levando vantagem de seu entendimento para as artes e outras áreas com tradições similares. Sua criatividade literária é sempre perturbadora se concebida somente em categoria ideais. Elas insinuam para seus leitores que seu mundo de conceitos e experiências é auto-evidente, e também que contém deformidades características. Entre essas psicopatias, a mais frequentemente demonstrada, e conhecida de longa data, é a psicopatia astênica, que se manifesta em todas as intensidades concebíveis, desde quase imperceptível até uma anomalia patológica óbvia. Essas pessoas, astênicas e hipersensíveis, não demonstram a mesma anomalia evidente nos sentimentos morais e na capacidade de perceber as situações psicológicas, como ocorre com os psicopatas essenciais. Elas são, de certa forma, idealistas, e tendem a ter uma certa angústia na consciência quando seu comportamento é faltoso. Na média, elas também são menos inteligentes que as pessoas normais e suas mentes evitam a consistência e a precisão de raciocínio. Sua visão de mundo psicológica é claramente falsificada, de forma que suas opiniões sobre as pessoas nunca podem ser confiáveis. Um tipo de máscara oculta o mundo das suas aspirações pessoais, que está em desacordo com o que elas são realmente capazes de fazer. Seu comportamento em relação às pessoas que não percebem suas falhas é cortês, até mesmo amigável. Contudo, manifesta uma agressão e hostilidade preventiva contra pessoas que possuem talentos para a psicologia, ou que demonstram conhecer este campo. A psicopatia astênica é relativamente menos vital, sexualmente falando, e é, portanto, receptiva à aceitação do celibato. Este é o motivo pelo qual muitos monges e padres católicos representam com frequência casos a menos ou menores dessa anomalia. Tais indivíduos podem muito bem ter inspirado a atitude antipsicológica tradicional no pensamento da Igreja. Nos casos mais graves, os astênicos são brutalmente mais antipsicológicos e ativos em relação às pessoas normais. Eles tendem a ser ativos nos processos de gênese do mal em uma escala ampla. Seus sonhos são compostos de um certo idealismo similar às ideias das pessoas normais. Eles gostariam de reformar o mundo, para que ficasse conforme seu gosto, mas são incapazes de visualizar as implicações e os resultados de mais longo prazo. Inspiradas pelo desvio, suas visões podem influenciar rebeldes ingênuos ou pessoas que sofreram alguma injustiça. A existência de injustiça social pode parecer uma justificativa para uma visão de mundo radicalizada e para a assimilação de tais visões. Abaixo, segue um exemplo de um padrão de pensamento de uma pessoa que demonstra um caso típico e grave de psicopatia astênica. Parte 1. Se eu tivesse que começar a minha vida de novo, eu faria tudo exatamente da mesma forma. É uma necessidade orgânica e não uma sentença obrigatória. Eu tenho uma coisa que me mantém em movimento e que faz com que eu seja sereno mesmo quando as coisas são tão tristes.
Isso é uma fé inabalável nas pessoas. Interpretação: um sentimento de ser diferente. Parte 2. As condições mudarão e o mal deixará de reinar, e os homens serão irmãos entre si, e não lobos como é o caso de hoje em dia. Interpretação: a nostalgia superficial característica desta psicopatia. Parte 3. Minha paciência deriva não da minha imaginação, mas muito mais da minha visão clara da causa que faz com que o mal se origine. Interpretação: visão de um mundo novo. Conhecimento psicológico diferente. Essas palavras foram escritas na prisão, em 15 de dezembro de 1913, por Felix Dzerzhinsky, um descendente da aristocracia polonesa que logo se juntou para originar a Chezhyshchyka, na União Soviética, e se tornaram um dos maiores idealistas entre esses famosos assassinos. A psicopatia surge em todas as nações. Referências 53, McCord, W. E McCord, J. Psicopatia and Delinquency. New York, Grun e Stratum, 1956. Referência 54, Chezhyshchyka, Tchk, foi a primeira polícia secreta estabelecida sob o governo bolchevique. Dzerzhinsky foi seu primeiro comissário. Nota do tradutor. Félix Edmundovich Dzerzhinsky, apelidado Félix de Ferro, foi um político soviético nascido na Polônia. Nasceu em Vilna, Império Russo, em 1877, e morreu em Moscou, União Soviética, em 1926. Lenin considerava Dzerzhinsky um herói. Depois da Revolução de Outubro, o nomeou para organizar forças para combater as ameaças internas. Filiou-se à Cheka, que era uma comissão nomeada pelo Comissariado do Conselho Popular para liquidar contra a revolução e sabotagem. Também ajudou a criar tropas internas para forçar a autoridade da Cheka. As funções da Comissão para Combate à Contra-Revolução, criada em 1917, era entregar contra-revolucionários e sabotadores para os tribunais revolucionários, e aplicar medidas de repressão tais como confisco, restrição aos cartões de racionamento, publicação de listas de inimigos do povo, etc. A intenção original declarada da Cheka era realizar investigações e entregar os suspeitos a tribunais revolucionários. No entanto, quase imediatamente, se tornou credenciada, ou avocou para si, o poder de infligir punições, incluindo a pena de morte. Dezenas de milhares de opositores políticos foram executados sem julgamento nos porões das prisões e em lugares públicos em toda a Rússia, e não apenas os adversários. As pessoas que porventura fossem intelectuais, capitalistas e sacerdotes eram executadas simplesmente porque eram. O próprio Dzerzhinsky se vangloriava de que o terror vermelho envolve terrorismo, prisão e extermínio de inimigos da revolução, com base em sua afiliação de classe ou de seus papéis pré-revolucionários. Dzerzhinsky argumentou que o terror vermelho era nada mais do que a expressão da vontade inflexível do campesinato mais pobre e do proletariado para esmagar todas as tentativas de revoltas contra nós. Dzerzhinsky morreu de um ataque cardíaco em 20 de julho de 1926 em Moscou, imediatamente após um discurso de 2 horas para o Comitê Central Bolchevique, em que, visivelmente bastante enfermo, denunciou violentamente a oposição unida liderada por Leon Trotsky, Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. Fonte: New York Encyclopedia. Se algum dia chegar o tempo em que as condições mudarão e o mal deixará de reinar, será porque o progresso no estudo dos fenômenos psicopatológicos e sua função ponerogênica tornará possível às sociedades aceitar calmamente a sua existência e compreendê-los como categorias da natureza. A visão de uma nova estrutura justa de sociedade pode então ser concebida no âmbito e sob o controle de pessoas normais. Tendo-nos reconciliado com o fato de que tais pessoas são diferentes e têm capacidades limitadas para adaptação social, nós deveríamos criar um sistema de proteção permanente para elas, em uma estrutura de conhecimento apropriada e racional, um sistema que faria com que seus sonhos se tornassem parcialmente realidade. Para nossos propósitos, devemos também prestar atenção aos tipos com características irregulares. Estes tipos foram isolados, há relativamente bastante tempo, por Edward Brzezinski e aceitos por Ernest Kretzmer,
como característicos do Ocidente europeu em particular. Esquirtoides são indivíduos vitais, egotistas e caras de pau, que dão bons soldados por causa de sua persistência e resistência psicológica. Em tempos de paz, contudo, eles são incapazes de entender os assuntos sutis da vida onde educar crianças de forma prudente. Eles são felizes em ambientes primitivos. Um ambiente confortável causa facilmente a tendência à histeria. Eles são rigidamente conservadores em todas as áreas e apoiadores de governantes que governam com mão pesada. Citações referentes a este parágrafo. Referência 55. Dzerzhinsky é um caso interessante. Diz-se sobre ele que, seu caráter honesto e incorruptível, combinado com sua completa devoção à causa, fez com que ele ganhasse um reconhecimento rápido e o apelido de Iron Felix, Felix de Ferro. Seu monumento no centro de Varsóvia na Dzerzhinsky Square, foi odiado pela população da capital da Polônia como um símbolo da opressão soviética e foi derrubado em 1989, tão logo o PZPR, Partido dos Trabalhadores Poloneses Unidos, começou a perder poder. O nome da praça foi logo alterado para seu nome anterior à Segunda Guerra Mundial, Plaque Bankowy, Quadra do Banco. De acordo com uma piada popular da então República do Povo Polonesa, Dzerzhinsky mereceu um monumento por ser o polonês que matou o maior número de comunistas. Meu professor de psiquiatria na Universidade de Jagiellônia em Cracóvia. Referência 56. Ernest Kretschmer, 1888 a 1964, foi um psiquiatra alemão que tentou estabelecer uma relação entre a constituição física do corpo com a personalidade e as doenças mentais, NT. Referência 57. Palavra de raiz grega, skairtao, se rebelar, pular. Voltando ao texto. Kretschmer achava que essa anomalia era o fenômeno biodinâmico causado pelo cruzamento de dois grupos étnicos amplamente separados, o que é frequente naquela área da Europa. Se esse fosse o caso, os Estados Unidos estariam lotados de esquirtoides, uma hipótese que merece observação. Nós podemos assumir que o esquirtoidismo é herdado normalmente, não é ligado ao cromossomo sexual. Essa anomalia deveria ser levada em consideração se quisermos entender a história da Rússia, assim como a história da Polônia, em uma menor medida. Outra questão interessante se sugere: que tipo de pessoas são os chamados checais, contratados como matadores mercenários e profissionais por vários grupos, e que tão rapidamente e facilmente empunham armas como meios para uma batalha política. Eles se oferecem como especialistas que executam a obrigação tal como aceita. Nenhum sentimento humano interfere em seus planos abomináveis. Eles não são, muito provavelmente, pessoas normais, mas nenhuma das anomalias descritas aqui se encaixa nesse quadro. Como regra, psicopatas essenciais são falantes e incapazes de tais atividades cuidadosamente planejadas. Talvez nós devêssemos assumir que esse tipo é produto de um cruzamento entre problemas menores de vários desvios. Mesmo que aceitemos a probabilidade estatística de que estes híbridos possam aparecer, levando em conta os dados quantitativos, eles deveriam ser fenômenos extremamente raros. Contudo, a psicologia de seleção de pares produz emparelhamentos que, de forma bilateral, representam várias anomalias. Os portadores de 2, ou até 3 fatores de desvio menores, deveriam assim ser mais frequentes. Um chacal poderia então ser imaginado como portador de características esquizoides, em combinação com alguma outra psicopatia, isto é, psicopatia essencial ao esquirtoidismo. Exemplos mais frequentes de tais híbridos são uma grande parte do conjunto de fatores ponerogênicos patológicos hereditários da sociedade. As caracterizações acima, ou as caracterizações anteriores, são exemplos selecionados de fatores patológicos que participam nos processos ponerogênicos. A literatura crescente nessa área fornece aos leitores interessados uma ampla faixa de dados e, muitas vezes, descrições detalhadas de tais fenômenos. O estado atual do conhecimento nessa área, contudo, e ainda é insuficiente para produzir soluções práticas para os muitos problemas que os seres humanos encaram, particularmente aqueles em uma escala individual e familiar. Os estudos da natureza biológica destes fenômenos são necessários para esse propósito. Eu gostaria de avisar aos leitores que não possuem conhecimento e experiência próprios nessa área para que não fiquem com a impressão de que o mundo que os cerca é dominado por indivíduos com desvios patológicos, sejam eles descritos aqui ou não, ele não é. A representação gráfica a seguir, na forma de círculos,
mostra a presença aproximada de indivíduos com várias anomalias psicológicas dentro de uma sociedade. A figura agora mostrada exibe os fenômenos patológicos representados na proporção aproximada de sua ocorrência. Ponto. O fato de que indivíduos com desvios são uma minoria deveria ser enfatizado, cada vez mais, em face da existência de teorias a respeito do papel excepcionalmente criativo de indivíduos anormais, e mesmo de uma identificação da genialidade humana com a psicologia da normalidade. Contudo, a parcialidade dessas teorias parece ser derivada de pessoas que estão à procura da afirmação de suas próprias personalidades por meio de tal visão de mundo. Pensadores renomados, descobridores e artistas têm sido também espécimes de normalidade psicológica, qualitativamente falando. Afinal de contas, as pessoas psicologicamente normais constituem tanto a grande maioria estatística, como também a base real da vida em sociedade, em cada comunidade. De acordo com a lei natural, elas deveriam então ser aquelas que determinam o passo. A lei moral é derivada de sua natureza. O poder deve estar nas mãos das pessoas normais. Um ponerologista pede somente que tal autoridade seja atribuída com o entendimento apropriado dessas pessoas menos normais, e que a lei tenha por base tal entendimento. A composição quantitativa e qualitativa dessa fração da população biopsicologicamente deficiente certamente varia no tempo e no espaço em nosso planeta. Isso pode ser representado por um percentual de um dígito em algumas nações, e em outras fica entre 10 e 20%. Essa estrutura quantitativa e qualitativa influencia todo o clima psicológico e moral do país em questão. E é por isso que esse problema deve ser uma preocupação consciente. Todavia, é digno de nota que a evidência sugere que os sonhos de poder, tão frequentemente presentes nesses círculos, não se manifestam sempre e necessariamente por completo em países onde esse percentual tem sido mais alto. Outras circunstâncias históricas também foram decisivas. Em qualquer sociedade do mundo, indivíduos psicopatas e algum dos outros tipos irregulares criam uma rede comum de conluios, ponerogenicamente ativa, e parcialmente alienada da comunidade das pessoas normais. O papel inspiracional da psicopatia é essencial, nessa rede, parece ser um fenômeno comum. Eles tomam ciência de que são diferentes conforme vão obtendo suas experiências de vida e se tornando familiares com modos diferentes de lutar por seus objetivos. Seu mundo é para sempre dividido entre nós e eles, entre seu pequeno mundo com suas leis e costumes próprios e aquele outro mundo estranho, das pessoas normais, as quais eles enxergam como cheias de ideias e costumes arrogantes pelos quais eles são condenados moralmente. Seu senso de honra os permite trapacear e insultar aquele outro mundo humano e seus valores a cada oportunidade. Em contradição aos costumes das pessoas normais, eles sentem que quebrar as suas promessas é um comportamento apropriado. Uma das coisas mais perturbadoras que as pessoas normais têm que lidar em relação aos psicopatas é o fato de que eles aprendem, muito cedo, como suas personalidades podem ter efeitos traumatizantes sobre as personalidades daquelas outras pessoas normais, e como levar vantagem desse terror com o propósito de atingir os seus objetivos. Essa dicotomia de mundos é permanente e não desaparece, mesmo se eles forem bem-sucedidos em realizar o seu sonho de juventude, ganhando poder sobre a sociedade das pessoas normais. Isso sugere, fortemente, que a separação é biologicamente condicionada. No psicopata, um sonho emerge como um tipo de utopia de um mundo feliz e de um sistema social que não os rejeite, nem os force a se submeter a leis e costumes cujo significado é incompreensível para eles. Eles sonham com um mundo no qual seu modo simples e radical de experimentar e perceber a realidade fosse o modo dominante, onde eles poderiam, é lógico, garantir segurança e prosperidade. Nesse sonho utópico, eles imaginam que aqueles outros, diferentes, mas também tecnicamente mais habilidosos do que eles, deveriam ser colocados para trabalhar de forma a atingir esse objetivo para os psicopatas e outros do seu tipo. Nós, eles dizem, afinal de contas, criaremos um novo governo, de justiça. Eles são preparados para lutar e para sofrer pelo bem deste novo mundo corajoso e, também, é claro, para infligir os sofrimentos sobre os outros. Essa visão justifica matar as pessoas, cujo sofrimento não lhes cause compaixão, porque eles não são exatamente da mesma espécie. Eles não percebem que encontrarão, consequentemente,
uma oposição que poderá permanecer por gerações. Subordinar uma pessoa normal a indivíduos psicologicamente anormais traz consequências graves e deformantes à sua personalidade, gera trauma e neurose. Isso é executado de uma forma que geralmente escapa dos controles conscientes. Tal situação priva a pessoa dos seus direitos naturais, praticar sua própria higiene mental, desenvolver uma personalidade suficientemente autônoma e utilizar seu senso comum. À luz da lei natural, isso constitui um tipo de crime, que pode ocorrer em qualquer classe social, em qualquer contexto, embora não seja mencionado em quaisquer códigos de leis. Nós já discutimos a natureza de algumas personalidades patológicas, como por exemplo a caracteropatia frontal, e como elas podem deformar as personalidades daqueles com quem interagem. A psicopatia essencial tem efeitos excepcionalmente intensos. Alguma coisa misteriosa consome a personalidade de um indivíduo à mercê de um psicopata, e passa a ser combatida como se fosse um demônio. Suas emoções se tornam frias, seu senso de realidade psicológica é reprimido. Isso leva à descriterialização do pensamento e um sentimento de impotência, culminando em reações depressivas que podem ser tão graves que, em alguns casos, os psiquiatras fazem o diagnóstico equivocado de psicose maníaco-depressiva. Muitas pessoas se rebelam contra uma dominação psicopata muito antes de chegar a tal ponto de crise, e começam a buscar por algum modo de se libertarem de tal influência. Muitas situações na vida envolvem resultados bem menos misteriosos da influência de outras anomalias psicológicas sobre as pessoas normais, que são sempre desagradáveis e destrutivas, e as tendências inescrupulosas de seus portadores de dominar e levar vantagens sobre os outros. Governadas por experiências e sentimentos desagradáveis, assim como por um egoísmo natural, as sociedades têm, então, boas razões para rejeitar tais pessoas, ajudando a empurrá-las para posições marginais na vida social, que incluem a pobreza e a criminalidade. Infelizmente, é praticamente uma regra que tal comportamento seja passível de justificativas moralistas nas categorias da nossa visão de mundo natural. Muitos membros da sociedade sentem-se no direito de proteger suas próprias pessoas e propriedades e, portanto, de aprovar leis para tal propósito, baseadas na percepção natural dos fenômenos e em motivações emocionais, em vez de um entendimento objetivo dos problemas. Tais leis, de forma alguma, servem para garantir o tipo de ordem e de segurança que nós gostaríamos. Os psicopatas e outros portadores de desvios percebem tais leis meramente como uma força que precisa ser combatida. Para indivíduos com várias anomalias psicológicas, a estrutura social dominada pelas pessoas normais e seu mundo conceitual parecem ser um sistema de força e opressão. Os psicopatas chegam a tal conclusão como uma regra. Se, ao mesmo tempo, um pouco de injustiça de fato existir em uma dada sociedade, os sentimentos patológicos de falsidade e as declarações sugestivas que emanam dos portadores de desvios podem ressoar entre aqueles que estão verdadeiramente sendo tratados injustamente. As doutrinas revolucionárias podem, então, ser facilmente propagadas entre ambos os grupos, embora cada grupo tenha razões completamente diferentes para favorecer tais ideias. A presença de bactérias patogênicas no nosso ambiente é um fenômeno comum. Contudo, não é um único fator decisivo que determina se um indivíduo ou uma sociedade ficaram doentes, uma vez que a imunidade natural ou artificial, assim como a assistência médica, também tem um papel no cenário. Da mesma forma, os fatores psicopatológicos sozinhos, por si mesmos, não decidem sobre a propagação do mal. Outros fatores têm importância paralela, condições socioeconômicas e deficiências morais e intelectuais. Os indivíduos e as nações que estão capacitados para suportar a injustiça em nome de valores morais, podem encontrar mais facilmente uma saída para tais dificuldades, sem uso de métodos violentos. Nesse sentido, uma tradição moral rica contém experiências e reflexões de séculos. Esse livro descreve a regra desses fatores adicionais na gênese do mal, que têm sido insuficientemente compreendidos por séculos. Tais explicações são essenciais para completar o quadro total e permitir que medidas práticas mais efetivas sejam formuladas. Assim, enfatizar a regra dos fatores patológicos na gênese do mal não minimiza a
Responsabilidade das falhas sociais morais e das deficiências intelectuais em contribuir para a situação. Os déficits morais reais e uma concepção grosseiramente inadequada da realidade humana e das situações psicológicas e morais são frequentemente causados por alguma atividade anterior ou contemporânea da parte dos fatores patológicos. Contudo, nós devemos também reconhecer a presença constante e biologicamente determinada, dentro de toda a sociedade humana, dessa minoria pequena de indivíduos portadores de fatores patológicos qualitativamente diversos, mas ponerologicamente ativos. Qualquer discussão sobre o que vem primeiro no processo de gênese do mal, as falhas morais ou as atividades dos fatores patológicos, pode então ser considerada como especulação acadêmica. Por outro lado, vale a pena reler a Bíblia, com os olhos de um ponerologista. Análises detalhadas da personalidade das pessoas normais medianas quase sempre revelam condições e dificuldades causadas pelos efeitos de algum tipo de fator patológico sobre elas. Se a atividade foi removida para longe, seja no tempo ou no espaço, ou se o fator é relativamente óbvio, o senso comum saudável é geralmente suficiente para corrigir tais efeitos. Se o fator patológico permanece incompreensível, a pessoa tem dificuldade de entender a causa desses problemas. Algumas vezes, essas pessoas parecem permanecer uma vida inteira como escravas de imaginações e padrões de resposta comportamental que foram originados sob a influência de indivíduos patológicos. Isso foi o que ocorreu na família acima mencionada, na qual a origem da indução patológica foi a irmã mais velha com dano perinatal dos campos pré-frontais de seu córtex cerebral. Mesmo quando ela, obviamente, abusou do seu filho mais novo, seus irmãos tentaram interpretar o fato de um modo paramoralístico, um sacrifício em nome da honra da família. Tais assuntos deveriam ser ensinados para todo mundo, de forma a facilitar um monitoramento autopedagógico automático. Certos psicopatologistas reconhecidos se convenceram que é impossível desenvolver uma visão funcional saudável da realidade humana sem detalhar as descobertas psicopatológicas, uma conclusão difícil de ser aceita pelas pessoas que acreditam ter atingido uma visão de mundo amadurecida sem tais estudos onerosos. Os defensores egotistas e mais antigos da visão de mundo natural têm a tradição, as belas letras, e até mesmo a filosofia do seu lado. Eles realmente não percebem que, durante o tempo atual, seu jeito de compreender as questões da vida torna a batalha contra o mal mais problemática. Contudo, a geração mais nova é mais familiar com a biologia e com a psicologia e, portanto, mais receptiva a um entendimento objetivo do papel dos fenômenos patológicos no processo de gênese do mal. A paralaxe, muitas vezes até mesmo uma lacuna grande, ocorre frequentemente entre as realidades humana e da sociedade, que é biológica por natureza e com frequência influenciada pela recusa, já mencionada, em detalhar os elementos psicopatológicos, assim como pelas percepções tradicionais da realidade que foram ensinadas pela filosofia, pela ética e pelas leis seculares e canônicas. Essa lacuna é facilmente discernível para aquelas pessoas cuja visão de mundo psicológica foi formada de um modo diferente do caminho natural de uma pessoa normal. Muitos deles, conscientemente e subconscientemente, tiram vantagem dessa fraqueza, forçando a si mesmos para dentro dela, junto com suas atividades determinadas de forma míope, caracterizadas por conceitos egoístas de interesse próprio. Todavia, as pessoas, seja pela indiferença patológica ao sofrimento de outras pessoas ou nações, ou seja por falta de conhecimento do que é humano e decente, encontram assim uma porta aberta para impor seu modo de vida diferente através das sociedades descomprometidas. Referência 58. Paralaxe é a aparente diferença na localização de um dado objeto ao observá-lo a partir de ângulos diferentes. NT. Nós estaremos, algum dia, aptos a superar esse antigo problema de humanidade, em algum momento, nem que seja em um futuro indeterminado, com a assistência das ciências biológicas e psicológicas que progridem no estudo dos vários fatores patológicos participantes dos processos ponerogênicos. Isso dependerá do apoio das sociedades em questão. A consciência científica e social dos papéis representados pelos fatores acima mencionados na gênese do mal ajudará a opinião pública na elaboração de uma posição apropriada contra o mal, que então deixará de ser tão misteriosamente fascinante. Se modificadas de modo apropriado, baseado no entendimento da natureza dos fenômenos, as leis permitirão contramedidas profiláticas para a origem do mal. No decorrer dos séculos,
Todas as sociedades foram sujeitas a processos eugênicos naturais que fizeram com que indivíduos com imperfeições, incluindo aqueles com as características mencionadas acima, fossem colocados de lado na competição reprodutiva ou tivessem sua taxa de nascimento reduzida. Esses processos raramente são vistos como tais, sendo frequentemente filtrados pelo mal que os acompanha ou por outras condições que os relegue, aparentemente, a um pano de fundo. Uma compreensão consciente desses assuntos, com base no entendimento apropriado e num critério moral aproximado, poderia tornar esses processos menos tempestuosos em sua forma e não tão cheios de experiências amargas. Se a ciência e a consciência humana fossem apropriadamente formadas e se a devida atenção fosse dada aos bons conselhos, o balanço desses processos poderia ser inclinado de forma acentuada em uma direção positiva. Depois de um certo número de gerações, a carga de pessoas da sociedade com fatores patológicos herdados seria reduzida para baixo de um certo nível crítico, e sua participação nos processos ponerogênicos começaria a desaparecer.